As roupas são típicas de portuguesas, mas não tinha fado para dançar. A comunidade se reuniu hoje no Parque do Ibirapuera para comemorar o dia em que os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. Esse bisneto de lusitanos e participante do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira no estado de São Paulo mostrou que ainda se lembra das aulas de história. É importante levarmos a juventude, as crianças, as noções de civismo, de cultuar os valores da pátria, de conhecer o hino nacional, o hino da bandeira, porque isso se reflete no respeito ao semelhante, no respeito às normas, nas posturas corretas, nas posturas cívicas, na postura de não levar vantagem, de que o coletivo é muito mais importante do que o individual. E como é que se faz isso? O primeiro passo é lembrar ao país a sua história, a sua tradição. E não é ridicularizando aqueles que nos descobriram, nos colonizaram, que nós vamos conseguir fazer isso. Pelo contrário, exaltando os seus feitos. Lembrar que Portugal, no século XV, no século XVI, era o país mais avançado do mundo em navegação marítima. Pioneiro na descoberta de instrumentos importantíssimos para a navegação afastada do litoral. Então, não apenas a navegação de cabotagem. Em busca de oportunidade e trabalho, Armando desembarcou no Brasil há 67 anos. Aqui casou, constituiu família e não pensa em voltar para Portugal. Ele guarda com carinho o passaporte que usou para entrar no país. Durante muito tempo eu percebi que eu tinha uma coisa já de menino com o Brasil. Que além do Cabral, teria que vir mais imigrantes para cá tomar ou dar continuidade àquilo que o Cabral fez. E eu senti isso logo aos 10, 12, 13, 14 anos, tanto que eu ia para o seminário e não aceitei. Eu falei que eu queria construir uma família dentro ou fora do país, alguma coisa. E aí eu senti que era o Brasil. Vim para cá e logo de 10 anos depois eu me manifesto trabalhando na comunidade religiosa de Freguesia de Ló. Qual que é o seu sentimento pelo Brasil? Meu sentimento é muito grande como filho da pátria, porque nos deu a condição de vir até aqui, em prol, claro, com algum parente que estava esperando, mas na verdade o Brasil era a nossa grande esperança que nos esperávamos. O contrário é cada vez mais comum. Atraídos pela moeda forte e pelas oportunidades, os brasileiros já representam quase 1% da população portuguesa. E o cônsul-geral de Portugal garante que o imigrante brasileiro se sente em casa. Você ouve o sotaque do Brasil um pouco por todas as cidades em Portugal. Eu acho que isso é bom para a economia. Acho que os imigrantes do Brasil em Portugal dão uma contribuição muito importante para a economia portuguesa. E acho que, em geral, as pessoas os acolhem bem. Pode haver casos excepcionais, mas, enfim, há sempre casos excepcionais em todo o mundo, infelizmente é assim, mas não é essa a regra. Para o deputado Fernando Capês, a herança que os portugueses nos deixaram vai além da língua, da união geográfica e da fé cristã. A herança de que você tem que acreditar sempre, que você tem que ter fé, que você não pode se render às dificuldades. Portugal tinha tudo para se render às dificuldades. Um país de proporções territoriais modestas, espremido pela Espanha, um inimigo poderoso, pressionado pelos países da Europa continental, com adversários e rivais no setor comercial muito fortes. Ele então fez da adversidade uma vantagem, desenvolveu a navegação marítima, foi adiante, propagou as suas descobertas. Hoje você tem países que foram colonizados por Portugal no Extremo Oriente e na América do Sul, na África. Isso significa que o povo português é um povo ousado, empreendedor e expansivo. E isso acaba se refletindo no espírito do brasileiro. O brasileiro é muito autoconfiante. Ele vai adiante. Então existe um laço que une afetivo e cultural Portugal e Brasil. Sentido agradecimento pela presença de todos nesta manhã em que nós comemoramos mais uma vez a presença de todos. E vamos dar início a este ato cívico com a execução dos hinos de Brasil. Neste ato, regida pelo segundo-tenente Davi Serino da Cruz. E convido o senhor cônsul das bandeiras dos dois países. Por favor.
Nosso agradecimento ao presidente do Memorial da América Latina, deputado oficial deste ato cívico, representantes das nossas associações, muito obrigado. Queria registrar também a presença da ARTES, que tem contribuído todos os anos com a nossa instituição, deixando obrigado. Queria agradecer muito, de maneira muito especial, aos integrantes dos grupos folclóricos, que vêm aqui sempre. A gente sabe que o sacrifício numa terça-feira. E eu chamo de pronto, na sequência deste ato cívico, o nosso deputado que tem estado perfeitamente identificado com os nossos dados da USP, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal e Processo Penal, coordenador geral e diretor do curso de Direito da Universidade Bandeirantes de São Paulo, palestrante e conferencista nacional e internacional, coordenador de assuntos legislativos, políticos, advogado, secção São Paulo, chefe do setor técnico de estudos e pesquisas do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, diretor do Departamento de Jurisprudência Criminal da Associação Paulista, do aperfeiçoamento e estudos da Escola Superior da Polícia Militar de São Paulo, e preparação dos novos promotores de justiça. Professor convidado no curso de aperfeiçoamento. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, o Conselho, peço obsequiosamente para incluir mais um ponto nesse currículo que atualmente gostaria de saudar aqui o Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, eminente Dr. José Guilherme Queiroz de Ataíde, a todos os demais presentes, na pessoa do antigo amigo, que é o nosso jornalista, radialista Dalmo Pessoa, um companheiro e um homem de briga, sem dúvida alguma, no bom sentido. Eu venho, a convite da comunidade luso-brasileira, iniciar esse discurso, primeiro chamando a atenção nos dois mais importantes veículos de comunicação do Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, não há sequer uma linha a respeito do dia de hoje. E isto avulta e ressalta a importância desta iniciativa, de fazer lembrar a todos, por esse ato, pela sucessiva e subsequente divulgação desse ato, pela TV Assembleia, por todos os meios de comunicação possíveis, da importância deste dia. E para ressaltar esta relevância, já lembrou aqui o presidente Almeida, de que em 1967 foi aprovada, por iniciativa do senador Vasconcelos Torres, a lei que institui, no dia 22 de abril, o Dia da Comunidade Luso-Brasileira. E no dia 17 de fevereiro de 1981, foi fundado o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. O saudoso Valentim dos Santos Diniz presidiu esse conselho até 1993. E quando assumimos o compromisso de vir aqui a público falar do dia 22 de abril, o fizemos com imensa honra. E para que a lembrança do dia 22 de abril não se resuma num simples conjunto de palavras que tendam apenas a servir de bajulação ou de falsos elogios, vamos aqui pautar essa nossa fala da lembrança do dia 22 de abril com dados objetivos, para que aqueles que estão nos assistindo falem a outros da importância que foi a atuação dos desbravadores e pioneiros portugueses que aqui chegaram numa semana de Páscoa, avistando o Monte Pascoal no final de tarde de 22 de abril do ano de 1500. Este rápido histórico que vou fazer aqui, para não tomar tempo e não cansá-los desnecessariamente, se faz com o registro desta grande nação, que a poesia lusitana chama de um jardim plantado à beira-mar, que é Portugal, cuja história de fundação remonta a 1143, ao ano de 1143, que tem 91 mil quilômetros quadrados e uma população em torno de 10 milhões de habitantes. Mas que
há 700 anos atrás, começava a traçar o destino deste país maravilhoso que todos amamos, chamado Brasil. E essa história, por coincidência, começa com Dom Fernando. Em 1383, morre em Portugal o rei Dom Fernando. O trono passa a ser disputado entre dois Joãos. O João de Avis, irmão ilegítimo de Dom Fernando e português. E o João de Castela, espanhol e genro do falecido Dom Fernando. O conflito entre Dom João de Castela, espanhol, de tradição nobre, e Dom João de Avis, com apoio do povo, dos portugueses, dos comerciantes, dos empresários, só termina 2 anos mais tarde, com a vitória do João português. Isso tem um dado histórico relevantíssimo, porque quando Dom João de Avis assume o trono português em 1385, ele o faz de uma maneira diferente de todos os outros monarcas da Europa continental e da Europa insular. Dom João de Avis assume o trono da coroa portuguesa com maciço apoio popular. E apoio, sobretudo, dos comerciantes e empresários portugueses. Isto se reflete porque Dom João de Avis passa a ter uma visão empresarial, objetiva, pragmática e com respaldo popular. E a sua primeira ideia foi a de que, para que Portugal florescesse no comércio, seria muito mais fácil buscar uma saída para o mar do que tentar ultrapassar a Espanha, dominada pelos mouros, a França e a Inglaterra, consumidas pela Guerra dos 100 Anos, a Itália e a Alemanha esfaceladas em inúmeras províncias e estados, para chegar até a Europa Oriental. E ele estava certo. Em 1418, o seu filho, o infante Dom Henrique, funda a Escola de Sagres. Escola de Sagres, para se ter uma ideia da sua importância à época, pode ser comparada hoje ao avanço tecnológico da NASA. A Escola de Sagres reuniu os maiores e mais importantes navegadores portugueses, que sabiam do seu compromisso com sua pátria e com a necessidade de ganhar os mares e expandir o comércio português. Essa Escola de Sagres acabou desenvolvendo 2 instrumentos que passaram a ser fundamentais para a navegação. O astrolábio, que permitia às naus se orientarem pelas estrelas, e a bússola. Com isso, as naus portuguesas tinham condições de se afastar do continente e não fazer apenas a linha litorânea contornando a África para buscar o comércio com as Índias Orientais. Em 1481, morre Dom Henrique e assume Dom João II. E Dom João II, numa visão que bem caracteriza o povo português, com um arrojo incomum, procura o Papa Sixto IV e pede ao Papa que coloque numa bula papal que Portugal terá direito a todas as terras que vierem a ser descobertas no Ocidente. Estava profetizando. Em 1487, Bartolomeu Dias, que morreu na expedição de Cabral que veio aportar aqui no Brasil, cruza o então Cabo das Tormentas. Pioneiramente um cabo que vitimara tantas pessoas, é dominado por Bartolomeu Dias e passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Portugal está achando o caminho para as Índias Orientais e achando ao mesmo tempo o caminho para chegar a esta terra. Em 1492, o genovês Cristóvão Colombo, chefiando uma expedição de Fernando de Aragão e Isabel de Castela da Espanha, chega até as Antilhas e descobre a América. O que acontece então? Portugal pôde reivindicar essas terras por força da bula papal de 1481 de Sixto IV. A Espanha protesta, procura o atual Papa Alexandre VI, espanhol, e esse diz que Portugal só tem direito ao que estiver a 100 léguas do arquipélago de Açores, ou seja, ao mar. Portugal protesta e consegue que em 1494, no Tratado de Tordesilhas, fique para Portugal tudo que estiver a 370 mil léguas de
da ilha de Cabo Verde. O território passa a ser dividido. Em 1485, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. E em 1500 sai uma grande expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral. A expedição de Cabral parte no dia 9 de março de 1500, com as bênçãos do atual rei, Dom Manuel, denominado Dom Manuel o Venturoso. Saem 13 naus. Das 13 naus, uma naufraga, a comandada por Vasco de Ataíde, naufraga a caminho das Américas. E o que os historiadores chamam de descoberta por um acidente, porque os ventos trouxeram as 12 naus restantes ao território brasileiro, na verdade pode ser melhor explicado pela simples razão de que a expedição de Cabral sabia muito bem o que estava fazendo e veio até aqui para inspecionar as terras a que teria direito por força e obra do Tratado de Tordesilhas. No dia 22 de abril, marinheiros, depois de verem aves sobrevoando as naus, avistam o Monte Pascoal. Aproximam-se, a expedição se aproxima por um bote liderado por Nicolau Coelho. Chegam os habitantes da terra, os índios da terra brasilis. Chegam armados, com arcos e flecha, mas a um simples sinal de Nicolau Coelho, abaixam suas armas e entregam-se ao mais amplo entendimento. Entendimento que vem pautando a relação entre a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa. Desde então, Portugal ampliou o território brasileiro para além da metade do que constava originalmente no Tratado de Tordesilhas. Poucos se lembram do desafio que foi colonizar uma terra desse tamanho, com 8.000 metros de costa litorânea, dividido em capitanias hereditárias, em sesmarias, desbravados pelos bandeirantes através de bandeiras e entradas. Hoje é fácil fazer pouco desta obra, mas devemos lembrar o que significou a entrada da comunidade portuguesa, principalmente daqueles portugueses pioneiros. Dizem os mais gozadores: ah, mas eram degradados, eram criminosos, esquecendo-se que na época havia presos políticos, perseguidos por questões religiosas, condenados pelo Tribunal da Inquisição e que vieram a esta terra cobrar o desafio de sua gente. Devemos muito a estas pessoas. O Brasil, não fosse a comunidade portuguesa, não fosse os portugueses, seria uma república com pelo menos 40% do tamanho atual. Em 1808, também em março, chega aqui a família real. E um filme de Carla Camurati que nada esclarece, apenas brinca com coisa séria, não retrata o verdadeiro significado da chegada da família real aqui. Dom João VI derrotou, sem usar armas, sem um único disparo de canhão, o maior exército já formado pela humanidade, que é o exército de Napoleão. Veio para o Brasil, e a sua vinda para o Brasil, numa época em que o Rio de Janeiro tinha apenas 60 mil habitantes, aumentado posteriormente a 300 mil habitantes, redundou na unidade do nosso país continente. Não fosse Dom João VI, não fossem os portugueses do descobrimento, e o Brasil hoje estaria esfacelado, provam os historiadores. Está aí o livro do Laurentino Gomes, para quem quiser conferir, intitulado 1808. O Brasil estaria dividido em, pelo menos, em 6 países diferentes. Um ao sul, um da região sudeste, da Bahia, da região norte, da região nordeste. Os portugueses ampliaram, no reinado de Dom Pedro II, me desculpem, conseguiu manter a unidade com sucessivas rebeliões separatistas. E hoje chegamos ao que é o Brasil, a 8ª economia mundial. Um país com graves injustiças sociais, é verdade, mas um país moderno, um país rico. O brasileiro é um povo altamente preparado, e isso nós devemos sim a uma colonização que tivemos. Nenhuma colonização é simpática, mas a feita por Portugal manteve o tamanho geográfico do nosso país, manteve a nossa unidade.
trouxe a fé cristã ao nosso povo, trouxe a língua portuguesa aqui falada, e nós temos é que reverenciar essa data. Vivemos uma época em que não se canta mais o hino nacional nas escolas. Vivemos uma época em que nenhuma criança sabe sequer o que é o hino da bandeira. Vivemos uma época em que 22 de abril é uma data colada ao feriado de Tiradentes, que podemos esticar para voltar de férias na terça de manhã. Lamento tudo isso, mas as pessoas que hoje aqui estão reunidas por fidelidade ao Brasil e por fidelidade a Portugal. E de mãos dadas com os brasileiros e com os portugueses, vão exaltar no Conselho da Comunidade Luso-Brasileira a importância dessa integração. Que a integração entre Brasil e Portugal dá bons frutos. Está claro, temos um recente exemplo do técnico Filipão treinando a seleção de Portugal na Copa do Mundo. Mas devemos fazer mais do que isso. E é por isso que, senhor presidente Antônio de Almeida e Silva, agradeço com todas essas pessoas que aqui se encontram, trazendo a cultura portuguesa e segurando também a bandeira do Brasil. Espero ter desempenhado a contento esta missão importante, mas uma missão que não se esgota com esse discurso. Uma missão que tem que ir muito além, porque é nosso dever propagarmos às futuras gerações para que elas não esqueçam do desafio que foi a descoberta, a colonização e o agigantamento do Brasil. Façamos isso, porque o povo que não tem memória não tem cultura. E um povo sem cultura é um povo que não tem o pilar fundamental para o desenvolvimento pleno. Muito obrigado, que todos tenhamos um ótimo dia e que vamos comemorar o dia 22 de abril com muita fé, com muita alegria e com muito orgulho. Muito obrigado. A gente ouvindo o doutor Fernando Capês compreende rápida e perfeitamente colaborar, contribuir para que o Brasil não interrompa nunca essa sua campanha para registrar com muita satisfação a presença entre nós da vereadora Miriam Atier, outra grande personalidade que tem estado conosco em várias ocasiões. Vereadora Miriam Atier, minha senhora e meus senhores, é com grande prazer que eu estou aqui hoje. 22 de abril é uma data hoje em dia. Durante 322 anos, Portugal e o Brasil estiveram unidos politicamente e continuaram unidos depois da independência do Brasil por múltiplos laços. O primeiro deles, sem dúvida, a imigração. É um dos membros dos BRICS, essa sigla de que todos falam em todo o mundo hoje em dia, e é muito grato assistir à presença hoje em dia, quer da comunidade portuguesa, que continua tão ativa, como podemos ver aqui hoje, ao unir-se para celebrar esta data fundamental, como ver também a presença das empresas portuguesas aqui, que aqui investem e que criam tantos postos de trabalho e contribuem para o crescimento económico deste país. Então eu tenho a certeza que nós vamos continuar a comemorar esta data. Ouvi uns rumores segundo as quais teria que ser ao domingo. Eu acho que é bom que seja no próprio dia. O mais importante é estarmos aqui todos. A qualidade das pessoas que estão aqui é muito importante. Elas representam muita gente além de nós e os que não estão aqui estão certamente aqui em espírito. Então queria agradecer a todos, aos que estão aqui atrás de mim e aos que estão à minha frente, e tenho a certeza que vamos estar juntos de novo aqui para o ano, a 22 de abril. Muito obrigado a todos. Bem, eu, em nome do Conselho da Comunidade, reitero mais uma vez aqui o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, data histórica entre os dois países, entre os dois povos. Visando este ato, seja em que condições for, porque é uma para ambos os povos. E esta comemoração continua à noite na Casa de Portugal, da Câmara de São Paulo, do vereador Flamínio Paiva. Há uma sessão sobre aqueles que puderem, que prestigiem mais este ato.
José Guilherme Queiroz de Ataíde, cônsul-geral de Portugal. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O brasileiro que imigra para Portugal, como é que ele é recebido? Eu acho que ele, em geral, é bem recebido. Há sempre casos que, às vezes, são postos em evidência, mas que não relatam a atitude normal de toda a gente em Portugal, que penso eu que é de os acolher muito bem. Eles estão muito presentes hoje em dia em todo o lado. Você ouve o sotaque do Brasil um pouco por todas as cidades em Portugal. Eu acho que isso é bom para a economia. Acho que os imigrantes do Brasil em Portugal dão uma contribuição muito importante para a economia portuguesa. E acho que, em geral, as pessoas os acolhem bem. Pode haver casos excepcionais, mas, enfim, há sempre casos excepcionais em todo o mundo, infelizmente é assim, mas não é essa a regra. E o senhor vive há quantos anos no Brasil? Então, eu estou aqui desde há 6 meses, mas eu já morei 7 anos em São Paulo, anteriormente, noutras funções. Já fui cônsul-geral, já estive no ICEP e já estive na Portugal Telecom. Inclusive, fui aluno de mestrado das Getúlio Vargas. Agora, então, já conheço bastante bem a cidade de São Paulo, que é uma honra, porque é uma das cidades mais dinâmicas do mundo. Ok, muito obrigada. Que atreveram a sair de sua terra, vieram até aqui com muito sacrifício, colonizaram esse país, estava completamente desabitado. Então é muito importante que isso seja. Vamos falar de coisa. Vamos lá, pode ir? Olá, deputado Fernando Capeta, o senhor é neto de portugueses, não é isso? Sou bisneto de portugueses e o mais importante, faço parte do Conselho da Comunidade Luso Brasileira, fui convidado a integrar a comunidade e faço isso não apenas por Portugal, faço isso também pelo Brasil. É importante levarmos a juventude, as crianças, as noções de civismo, de cultuar os valores da pátria, de conhecer o hino nacional, o hino da bandeira, porque isso se reflete no respeito ao semelhante, no respeito às normas, nas posturas corretas, nas posturas cívicas, na postura de não levar vantagem, de que o coletivo é muito mais importante do que o individual. E como é que se faz isso? O primeiro passo é lembrar ao país a sua história, a sua tradição. E não é ridicularizando aqueles que nos descobriram, nos colonizaram, que nós vamos conseguir fazer isso. Pelo contrário, exaltando os seus feitos. Lembrar que Portugal, no século XV, no século XVI, era o país mais avançado do mundo em navegação marítima. Pioneiro na descoberta de instrumentos importantíssimos para a navegação afastada do litoral. Então, não apenas a navegação de cabotagem. Por isso é importante esse evento. Eu, como membro do Conselho da Comunidade Luso Brasileira, levo adiante esse trabalho com muita seriedade. E o presidente Antônio de Almeida e Silva, que é o presidente do Conselho da Comunidade Luso Brasileira, que carinhosamente conhecemos como Almeidinha, confia no nosso trabalho e desenvolve em conjunto uma atuação que vai muito além de política. É uma atuação cívica, uma atuação que transcende o interesse político partidário. É uma atuação em prol da memória do nosso país. Mas qual a melhor herança que Portugal deixou pra gente? Eu acho que a herança de que você tem que acreditar sempre, que você tem que ter fé, que você não pode se render às dificuldades. Portugal tinha tudo para se render às dificuldades. Um país de proporções territoriais modestas, espremido pela Espanha, um inimigo poderoso, pressionado pelos países da Europa continental, com adversários e rivais no setor comercial muito fortes. Ele então fez da adversidade uma vantagem, desenvolveu a navegação marítima, foi adiante, propagou as suas descobertas. Hoje você tem países que foram colonizados por Portugal no Extremo Oriente e na América do Sul, na África. Isso significa que o povo português é um povo ousado, empreendedor e expansivo. E isto acaba se refletindo no espírito do brasileiro. O brasileiro é muito autoconfiante, ele vai adiante. Então existe um laço que une afetivo e cultural Portugal e Brasil. Ok, muito obrigada. É a TV Assembleia. TV Cultura. Pode ser? Claro. Tá bom. Pode ir? Lá, Armando Lopes Batista, o senhor chegou aqui há 40 anos, foi isso? 47 anos, 1961 a 22 de abril. E o
senhor veio para trabalhar? Sim, eu vim como todo imigrante para trabalhar para o Brasil, naturalmente já com uma missão que depois nós descobrimos. Eu ia para o seminário aos 11 anos, sou de Fátima, de Portugal. E eu ia trabalhar aos 11 anos para Fátima e não quis. Falei que um dia eu ia viajar ou acontecer qualquer coisa, fazer parte da minha família de um grande país, e era o Brasil que estava já. E o senhor é casado com uma brasileira? Não, eu casado com uma pessoa de Fátima mesmo. Ela, depois de 6 meses, acaba chegando ao Brasil. Ninguém sabia de nada e nós se encontramos com uma pessoa também de Fátima. Já contei para Fátima isso. E os filhos são daqui? Os filhos são todos daqui. Marisa, Carlos e Vera. E mais 5 netos. Bárbara, e mais quando não me lembraria agora todos os nomes. Para o senhor, o que é o Brasil? Para mim é o seguinte, o Brasil, como eu fiz esse quadro, é porque durante muito tempo eu percebi que eu tinha uma coisa já de menino com o Brasil. Que além do Cabral, teria que vir mais imigrantes para cá tomar ou dar continuidade àquilo que o Cabral fez. E eu senti isso logo aos 10, 12, 13, 14 anos, tanto que eu ia para o seminário e não aceitei. Eu falei que eu queria construir uma família dentro ou fora do país, alguma coisa. E aí eu senti que era o Brasil. Vim para cá e logo de 10 anos depois me manifesto trabalhando na comunidade religiosa de Freguesia do Qual é o seu sentimento pelo Brasil? Meu sentimento é muito grande como filho da pátria, porque nos deu a condição de vir até aqui. Prova, claro, com algum parente que estava esperando, mas na verdade o Brasil era a nossa grande esperança que nos esperávamos. Fizemos um grande trabalho, 30 anos de voluntário na Freguesia do Ó, 1.700 crianças, 8 creches. Qual a profissão do senhor? Eu sou comerciante. E agradeço muito ao Brasil, aos brasileiros, como já fiz. Ganhei o título de cidadão paulistano por trabalho voluntário na nação brasileira, São Paulo, Freguesia do Ó, por esse trabalho enorme. Sou diretor da Casa de Portugal, também deste conselho, e de tantas outras associações que a gente faz parte. Então eu tenho na minha cabeça, no meu interior coração, que o Brasil está dentro da gente, e o nosso Portugal como mãe e o nosso Brasil como filho. Ok, muito obrigada. Muito obrigado a vocês da cultura, muito obrigado. Eu queria oferecer, TV Cultura, um quadro da minha chegada ao Brasil, tá? Simples. O senhor chegou em 1961. 61, 22 de abril. Então, o que eu oferecer a TV Cultura, com cultura, o Armando oferece esse quadro em memória do grande trabalhador que agradece a tudo que fizeram, que o Brasil nos fez. Vocês fizeram muito por Portugal, mas eu vim agradecer também ao Brasil, fazer a nossa parte, que é a nossa obrigação, continuar a obra de Cabral. Obrigado. Eu te agradeço. Saiu?